Quando um tanque contendo um líquido a uma temperatura muito acima de seu ponto de ebulição na pressão atmosférica normal falha, ocorre um tipo especial de explosão. Este fenômeno é conhecido como BLEVE. Em fins da década de 60 e início dos anos 70, várias pessoas, bombeiros ou civis, morreram ou ficaram seriamente feridas em acidentes envolvendo gás de efeito inflamável. Os bombeiros que acudiam muitas vezes enfrentavam um incêndio violento ao redor dos tanques, cujo conteúdo e grau de perigo ignoravam. Em mais de uma dúzia de incidentes em todo o mundo, no decorrer de uns 15 anos, cerca de 100 pessoas perderam a vida e muitas ficaram feridas. O fenômeno BLEVE, que até então não passava de notas técnicas de rodapé nos manuais sobre incêndio, tornou-se o objetivo principal de um grande esforço nacional para aumentar a segurança do transporte, armazenagem e distribuição de gases inflamáveis liquefeitos. Os gases liquefeitos ainda hoje fazem parte do dia a dia dos americanos, tanto quanto em meados dos anos 70. Utilizados com várias finalidades industriais, agrícolas e residenciais, eles têm um papel vital em sistemas de aquecimento, transporte e muitos processos industriais. Dentre todos os gases liquefeitos, o propano, pertencendo à família dos gases liquefeitos derivados de petróleo, é sem dúvida o mais utilizado, contando atualmente com mais de 20 milhões de instalações nos Estados Unidos. Por sua distribuição, bem como a de outros gases liquefeitos de petróleo, como o butano, metano e cloreto de vinila, existe uma ampla rede de instalações de armazenamento e transporte. Tais instalações consistem em terminais de gasodutos e centros de distribuição local e regional, além de grandes frotas de caminhões-tanque e vagões-tanque. Apesar do largo uso de gases liquefeitos inflamáveis, houve uma acentuada diminuição do número de explosões leves e de mortos e feridos nos últimos anos. Deve-se isso às melhorias nos equipamentos utilizados no armazenamento, transporte e distribuição dos gases liquefeitos de petróleo. Aconteceu um breve e ele morreu praticamente. Outro motivo é a crescente conscientização do perigo da explosão breve por parte das autoridades, indústrias e serviços de emergência. Contudo, embora as chances de explosão tenham sido drasticamente reduzidas, elas ainda ocorrem. Em Murdoch, Illinois, 7 vagões-tanque descarrilaram e os produtos derramados provocaram um incêndio que acabou por atingir outros vagões que transportavam gás liquefeito de petróleo. O Corpo de Bombeiros acorreu prontamente e ordenou a evacuação da área. Contudo, como não contassem com o volume de água suficiente para debelar o fogo, os próprios bombeiros foram obrigados a evacuar. Ao raiar do dia, explodiu o primeiro vagão. À noite, o segundo. Embora sem registro de ocorrências neste incidente, as explosões deixaram suas tristes marcas de destruição, com pedaços dos tanques por toda a parte. Um dos tanques chegou a projetar destroços a uma distância de mais de 1.200 metros. Em Hildorf, Utah, um caminhão desgovernou chocando-se contra um depósito de propano, causando a explosão de um tanque de 4.300 metros cúbicos.
exclusivamente a de um tanque adjacente de 7.200 metros cúbicos, quase 100 toneladas, que foi arrancado de sua base e projetado a uma distância de 12 metros, incendiando a noite toda. Na manhã seguinte, o prejuízo foi avaliado. Os pedaços menores do tanque de 4.300 metros cúbicos haviam sido projetados a uma distância superior a 150 metros, e os maiores haviam danificado prédios e carros das áreas mais próximas, antes de cair a 1 quilômetro de distância. Em Orlando, Flórida, um incêndio começou em uma distribuidora de propano e outros gases industriais. Cilindros e pequenos depósitos explodiam quando os bombeiros chegaram. E as áreas de depósitos maiores, assim como os prédios vizinhos, estavam ameaçados pelo fogo que se alastrava. Toda a área foi rapidamente evacuada. Com fortes jatos de mangueira de incêndio, os múltiplos incêndios foram controlados e os tanques restantes resfriados. 5 horas mais tarde, quando finalmente o fogo foi extinto, mais de meia dúzia de propriedades haviam sido danificadas ou destruídas. Para se controlar eficazmente a possibilidade de breve, é indispensável ter algum conhecimento sobre os gases liquefeitos de petróleo e os vasos utilizados para sua armazenagem e transporte. Ao contrário da gasolina e do óleo combustível, o propano e outros gases liquefeitos de petróleo são gases na pressão atmosférica. Visando a economia de espaço na armazenagem, o propano é liquefeito através de um processo de pressurização e resfriamento que reduz seu volume 270 vezes. Os vasos utilizados para armazenar e transportar gases liquefeitos têm que manter a pressão necessária para manter os gases no estado líquido. Para atender os requisitos de resistência, a maioria dos vasos de pressão destinados a gases liquefeitos de petróleo são em aço soldado. E nos casos de vagões, normalmente as paredes externas têm espessura superior a meia polegada. Todos os vasos de pressão são equipados com válvulas de alívio de segurança destinadas a liberar a pressão causada por excesso de carga, aumento da temperatura ambiente ou exposição ao fogo. Nos casos de vagões, o gás é estocado em domos dotados de conexões para carga e descarga. Quando o carregamento é feito de forma correta, os vasos não são cheios em sua capacidade total, deixando espaço para a formação de vapores resultantes do aumento normal de temperatura. Todos os recipientes e instalações utilizados no transporte e armazenagem de gases liquefeitos de petróleo são submetidos a rigorosas normas de fabricação e operação, e, sob condições normais, não representam maiores riscos. Contudo, em situações adversas, principalmente quando existe fogo, vasos contendo gás liquefeito inflamável são particularmente perigosos. Análises de dados experimentais e estudos de acidentes levaram a uma melhor compreensão do fenômeno BLEVE. Muito embora saiba-se que tal fenômeno ocorra em tanques fisicamente avariados anteriormente em acidentes, a maioria é decorrente da exposição ao fogo. Quando um tanque está exposto a um aquecimento constante, envolvido em fogo, o líquido nele contido forçosamente ferve ou se vaporiza, aumentando a pressão no tanque. Para evitar o excesso de pressão, a válvula de alívio é automaticamente ativada, liberando a pressão. À medida que esta é liberada, a válvula começa a se fechar. Com a continuidade do aquecimento, a pressão continua a subir, fazendo com que a válvula de alívio abra novamente. Quando as chamas entram em contato com o tanque, abaixo do nível líquido, este absorve calor, permitindo que o costado do tanque mantenha uma temperatura segura. Com a válvula de alívio funcionando sem parar, o nível do líquido cai, expondo uma área maior do tanque aos efeitos do calor. Com as chamas atuando sobre o espaço criado pela liberação dos vapores, a temperatura do costado do tanque, não resfriado pelo líquido, sobe a tal ponto, devido à pressão interna,
que o metal começa a enfraquecer, cede e acaba por se romper. Quando o tanque se rompe, grandes quantidades de líquido e vapor são liberados em uma tremenda explosão. O calor irradiado é suficiente para inflamar combustíveis e causar queimaduras a grandes distâncias. Fragmentos de tanques contendo combustíveis altamente inflamáveis são verdadeiros mísseis que percorrem grandes distâncias, provocando incêndios secundários e outros danos. E tudo acontece rápido demais. Com um melhor conhecimento sobre as causas dos breves, várias medidas preventivas importantes foram tomadas para reduzir riscos, principalmente nas vias férreas. Vagões-tanque, transportando gases liquefeitos inflamáveis, são obrigados a ter proteção térmica, a fim de impedir o efeito das chamas em contato direto com o tanque. Assim, a maioria dos vagões-tanque são revestidos de uma manta corta-fogo. Esta proteção em condições de teste mantém as paredes externas do tanque a uma temperatura segura por 30 minutos, quando expostas às chamas, e 100 minutos em condições de fogo brando, permitindo tempo crítico para a evacuação e outras medidas de emergência. A proteção térmica também diminui as proporções de um bleve. Com vapores escapando durante um período prolongado, haverá menos combustível no tanque à ocasião de uma falha. Em alguns carros-tanque, além da proteção térmica, é colocada também uma camada isolante. Esta camada modera as mudanças de temperatura do produto quando a temperatura externa sobe. Mas é insuficiente para oferecer proteção quando há contato direto com as chamas. Tanto a barreira térmica quanto a camada isolante estão protegidas por uma manta que cobre a superfície externa do tanque. Outra técnica de proteção térmica é o emprego de materiais retardantes às chamas e que são aplicados diretamente sobre o tanque. Este é o método empregado para adaptar carros-tanque antigos que ainda são utilizados atualmente. Os vagões destinados ao transporte de gases liquefeitos de petróleo sofreram várias outras melhorias no sentido de proteger os tanques contra as perfurações. As extremidades são agora revestidas de uma chapa extra de aço chamada escudo. Esta chapa de meia polegada no formato da calota do tanque serve para amortecer o impacto da colisão, protegendo a parte interna do vaso de pressão. Para assegurar ainda maior proteção, os carros de transporte de gases liquefeitos inflamáveis são agora equipados com engates, que reduzem as chances de perfuração nos casos de colisão e de separação dos vagões nos casos de descarrilamento. Sem os engates, os tanques podem ser perfurados num caso de colisão ou descarrilamento. Com os engates, as probabilidades deste tipo de acidente são reduzidas. Em caso de colisão, o escudo oferece proteção à área mais vulnerável a perfurações. Este tipo de escudo é usado para adaptar vagões-tanque antigos que são utilizados atualmente. Colisões e descarrilamento não foram os únicos responsáveis pelos bleves ocorridos antes dos anos 80. Os grandes depósitos e as instalações para distribuição também tiveram sua parcela de contribuição em incêndios e explosões violentas, decorrentes principalmente de vazamento, no momento de desconexão nas operações de transferência. Atualmente, as grandes instalações de gases liquefeitos de petróleo são equipadas com uma série de dispositivos de segurança que impedem um grande vazamento de gás que pode causar combustão ou ameaçar outros tanques. Instalações com tanques com capacidade superior a 960 metros cúbicos agora são equipadas com válvulas de bloqueio de emergência. Estas válvulas fecham-se automaticamente quando um sensor no ponto de carregamento fica exposto ao fogo. Ela também pode ser operada manualmente tanto no ponto de carregamento quanto de um local distante.
Os tanques são equipados com válvulas que controlam o excesso do fluxo interno ou de retenção, nos casos de furo no mangote ou na tubulação. Algumas das grandes instalações são equipadas com detetores de chama e de gás que automaticamente interrompem o fluxo de combustível e fazem soar um alarme. Além dos sistemas que limitam o vazamento acidental do produto, muitos tanques são equipados com sistemas de aspersão de água ativados pelo calor, que são capazes de mantê-los resfriados em caso de contato com o fogo. Canhões monitores de água fixos, localizados a uma certa distância do tanque, têm o mesmo propósito, além da vantagem de estarem menos sujeitos a danos em caso de explosão da nuvem de vapor. Mas mesmo com as maiores precauções e a melhor tecnologia, ainda ocorrem acidentes. E quando eles ocorrem, os bombeiros enfrentam uma das mais perigosas situações que jamais enfrentaram. A ignição do propano em uma operação de transferência devido a um furo no mangote resultou no incêndio de uma instalação de armazenamento e distribuição de propano em Colorado Springs, numa área bastante povoada. A instalação consistia em 5 tanques horizontais com capacidade de 620 a 4.300 metros cúbicos, além de mais de 1.000 tanques menores de diversos tamanhos. Quando os bombeiros chegaram, os cilindros menores já estavam explodindo e os tanques maiores começavam a despressurizar, lançando labaredas a mais de 25 metros de altura. Com a sucessão de explosões, foi tomada uma medida de se deixar as próprias mangueiras desguarnecidas aplicando água e os bombeiros se retiraram em segurança. Foi ordenada a evacuação da área em um raio de 1 quilômetro de distância do local. Os hospitais e outros serviços de emergência foram postos em alerta para um possível desastre. À noite, a situação havia se estabilizado, o suficiente para que os bombeiros entrassem e fechassem as linhas de abastecimento. Pequenos incêndios e chamas expelidas pelas válvulas de alívio persistiam por toda a noite, mas não houve mais nenhum bleve. Na manhã seguinte, os bombeiros retornaram, apagaram os focos de incêndio residuais e inspecionaram os tanques restantes. Através do uso correto dos equipamentos e a mobilização de pessoal apto, foi evitado um desastre. Dadas as variedades de circunstâncias e situações que podem levar a um bleve, o que os bombeiros podem fazer com o propano? Eles devem se familiarizar com ele e divulgar planos de ação entre as instalações onde o propano e outros gases liquefeitos são armazenados e distribuídos em sua comunidade. Verificar como, quando e onde os gases liquefeitos são transportados. Estas são as perguntas a serem feitas no caso de um tanque envolvido em um acidente. Qual é a carga transportada? Há fogo ou vazamento que possa provocar um incêndio? Por quanto tempo um tanque pode ficar em contato com as chamas? Tem-se conhecimento de bleves que se deram após minutos e outros após dias. A válvula de alívio está funcionando? O assobio estridente de uma válvula é um sinal certo de que a pressão está aumentando, mas não está dizendo quando ou se haverá um bleve. Existe bastante água para manter a temperatura do tanque baixa durante um tempo indeterminado? Estima-se que tempo necessário são 2.000 litros de água por minuto para o ponto de contato com as chamas. Você sabe o suficiente sobre as condições do tanque? Sabe-se que bleves ocorrem em tanques anteriormente avariados em acidentes, ou por tentativas de rebocamento, ou por corrosão ou ferrugem. É por isso que as operações de limpeza e reboque só podem ser feitas sob a supervisão de um técnico. Você deveria tentar combater o fogo? Existe alguma ameaça à vida ou propriedade que justifique que você se exponha aos efeitos devastadores de um bleve?
Embora o esforço do governo e das indústrias tenha reduzido eficazmente o número de bleves, o excesso de precaução é indispensável durante acidentes em que os vasos de pressão estejam envolvidos com fogo. Os bombeiros têm que admitir que, apesar de todos os seus esforços, mesmo obedecendo todos os procedimentos recomendados, eles não podem impedir que o bleve ocorra.